Say Durante muito nighty-night tempo, and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. Quando você chega, a sua energia sempre contagia. Quando você chega, a sua frequência muda o planeta pra melhor. Melhor o dia, só alegria. O segredo é gratidão. Melhor o dia, na harmonia. Vamos cantar junto essa canção. Vibra nessa bela vida. Todas as feridas vem pra ensinar. Boa tarde, queridos amigos, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que neste exato momento, 14 horas 2 minutos, na cidade de São Paulo, mas em transmissão aí para todo o planeta. Iniciamos junto a vocês o Antenas do Coração. Obrigada, Jean. Que música linda, que música maravilhosa, que frequência incrível iniciarmos o programa de hoje, sempre em alto astral, sempre em altas frequências, convidando você, onde quer que se encontre nessa segunda-feira, início de semana, semana especial, semana de festas, semana de carnaval, para que possamos sintonizar Deus, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor e captar toda a força para que nós possamos ter uma vida plena, uma vida para melhor. Um abraço aqui a todos os ouvintes. A intenção hoje, vamos ver se conseguimos, é abrir o fone do ouvinte. Também estamos pelo nosso Instagram, então acesse o nosso Instagram, Márcia P. Schwindt, também aqui com algumas pessoas que já entraram no nosso Instagram. O tema de hoje, ele vai abordar as doenças crônicas e a relação dessas doenças com a espiritualidade. E eu acredito ser um tema bastante importante, porque ele não é somente para pessoas espiritualistas, espíritas, ele compreende agnósticos. Eu faço parte da Associação Médico Espírita e estudo as questões de saúde integral relacionados a também disciplinas de religiosidade, espiritualidade, o quanto elas interferem no nosso corpo e também no nosso psiquismo. Então, o programa de hoje ele vai a você para falar de saúde dentro de uma visão científica. Doenças crônicas. O que são doenças crônicas? São doenças já consideradas de longa duração e de progressão lenta. Não acontecem de uma hora para outra. Aí nós falamos de casos agudos. O National Center for Health Statistics norte-americano, ele vai definir a doença crônica como aquela que perdura por mais de 3 meses, quer de uma forma contínua, quer de uma forma intermitente. Então, ele se trata de um centro de estudos de doenças e de estatísticas de doenças. Então, a partir do momento em que você perdura por mais de 3 meses, seja de uma forma contínua ou intermitente dentro de um quadro patológico, nós precisamos nos atentar para uma situação de doença crônica. A maior longevidade hoje, né? Eu brinco que hoje nós vamos viver num país de idosos. Então, a longevidade ela tem que estar associada a uma qualidade de vida, a cuidados pertinentes ao exercício de uma função elevada, física, mental e emocionalmente, após os 60, 70, 80 anos. Então, hoje, a modernização dos estilos de vida, também estamos expostos a fatores de risco. Nós podemos entender, né, que as doenças crônicas elas ainda estão muito frequentes. Então, houve uma mudança, segundo a Organização Mundial da Saúde, onde as doenças cardiovasculares
cerebrovasculares, o câncer, as doenças respiratórias crônicas e o diabetes, eles são de longe as maiores causas de mortalidade no mundo. Representam hoje 63% das mortes. Dos 36 milhões de pessoas que morreram em decorrência de doença crônica no ano de 2008, 9 milhões, olha só, 9 milhões estavam abaixo dos 60 anos de idade e 90% dessas mortes ocorreram em países de baixa e média renda. Já em países ricos, a despeito de maiores recursos, de maior esclarecimento, de maior acesso à informação, nós também estamos vivendo uma situação bastante calamitosa. Olha, segundo o Centers for Disease Control, o CDC, nós temos 7 de cada 10 mortes entre norte-americanos devem-se às doenças crônicas. Então, como eu falei, doenças cardiovasculares e acidente vascular cerebral representam 50% destas mortes. Em 2005, 133 milhões de norte-americanos, quase 1 em cada 2, eram portadores de alguma doença crônica. Então, hoje nós estamos falando a vocês sobre dados importantes, porque não tem quem não tenha na família alguém aí com uma artrite reumatoide, com problema cardiovascular, com uma diabetes. 30% dos adultos e 20% das crianças de 6 a 19 anos estão obesas. Então, distúrbios metabólicos também representam uma doença crônica que precisa ser tratada. Reumatismo é mais comum dentro das doenças crônicas também, gerando uma incapacitação, sendo que aproximadamente 19 milhões de norte-americanos referem limitações nas suas atividades devido ao reumatismo. E o diabetes continua sendo a causa principal de terapia de substituição renal, hemodiálise, transplante renal, de amputações não traumáticas de extremidades, de cegueira em adultos entre 20 a 74 anos. Então, olhamos com carinho todos esses dados. Nós sabemos agora, dentro destes dados científicos, que mais de 30% dos adultos não atingem as recomendações mínimas de atividade física aeróbica. Eu fico muito feliz, Jean, quando eu passo nos parques e eu vejo as pessoas caminhando. Hoje, as pessoas já se conscientizaram mais sobre a necessidade da atividade física, do consumo de água, de uma alimentação saudável. Mas, olha só, mais de 30% dos adultos não fazem as recomendações mínimas de atividade física aeróbica. Márcia, eu não gosto disso, não gosto de fazer musculação, não gosto de aumentar minha frequência. E não é uma questão mais de gostar ou não, é uma questão de se tratar, de se cuidar. 23% dos adultos não tiveram nenhum período de lazer no último mês. Então, eu costumo falar aqui no programa que lazer, ele também é uma responsabilidade nossa para com a memória, a concentração, o raciocínio. Muitas pessoas não têm lazer e se orgulham disso. Os famosos workaholics, mas quando você desempenha um hobby, uma atividade prazerosa, você também oxigena melhor o teu cérebro para ser assim mais eficiente nas suas atividades cotidianas. Olha, um abraço aqui a Glenda Dias, amiga, o Antônio Jorge, a todos que estão aqui sintonizados conosco. A Glenda fez um programa maravilhoso comigo sobre gerontologia, doença de Alzheimer, e nós vamos falar sobre isso. Então, o tabagismo também, ele compromete bastante a qualidade de vida. O álcool, ele acaba se tornando um fator importante de risco para câncer hepático, câncer de mama, câncer de próstata. E o Brasil, 6ª maior economia do mundo, ocupa lamentavelmente a posição 84 entre 187 países do Índice de Desenvolvimento Humano, segundo o Programa das Nações Unidas
para o desenvolvimento. Então, nós temos aí no Brasil tabagismo, grande consumo de álcool, temos uma relação com várias doenças em função da falta de cuidados com a saúde, e a epidemiologia ela tem mostrado ao mundo que a maioria dos fatores causadores de doença de longo curso poderiam ser preveníveis, poderiam ser modificáveis, e mesmo assim a frequência dessas doenças continua aumentando. A medicina ela vem crescendo significativamente, mas as pessoas não estão conscientes em relação à qualidade de vida, à atividade física, ao consumo, né, de alimentos mais naturais, e eu poderia incluir aqui também medicamentos mais naturais. Nós que trabalhamos com homeopatia, florais, fitoterápicos, e percebemos também a melhoria das pessoas usando esses medicamentos. Hoje a nutrição ela tem prescrito nutracêuticos, também fitoterápicos. Então, hoje, precisamos olhar para nós mesmos. É muito comum, em grande parte das pessoas, o autoabandono em função das solicitações da vida cotidiana, seja de trabalho, seja as demandas familiares, seja os compromissos com o nosso desenvolvimento intelectual, mas olhar com carinho para o corpo, e o corpo, ele é o discípulo da alma. Muitas pessoas acham que tem uma vida espiritualizada, mas o corpo ele está padecendo no excesso ou na falta. Muitas vezes a falta de atividade física, a falta de comprometimento consigo mesma, e às vezes o excessos de trabalho, excessos de sobrecargas físicas, emocionais, e até também, né, dependendo do biotipo, excesso de atividade física sem um acompanhamento médico, um acompanhamento com um profissional da área, também pode ser deletério. Em relação às doenças mentais, um estudo de Moreira Almeida e colaboradores, esses dados, vou até indicar esse livro, que é um livro de um amigo, Carlos Eduardo Durgante, ele se chama Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade, para você ter acesso, dentro de uma visão científica, a dados importantes. Ele vai falar aí sobre os problemas de relacionamento conjugais, familiares, o quanto interfere na qualidade de vida, o quanto interfere também na nossa saúde e relacionado também a doenças crônicas. Nós podemos falar também da síndrome de burnout, que é a fadiga profissional também interferindo na qualidade de vida. Mas hoje o programa, ele fala que, fazendo um parênteses, as doenças mentais também, dentro de uma revisão, as pessoas que têm uma religiosidade, uma busca espiritual, melhoram significativamente os transtornos mentais e também os transtornos emocionais, como solidão, como insônia, como síndromes do pânico, fazem a pessoa lidar melhor com a partida de entes queridos, no caso, perda por morte. Então, a afiliação religiosa, né, dentro de uma abordagem holística aqui, mas a afiliação religiosa, não importa a religião que você se afinize, a participação como membro de uma congregação religiosa ou uma congregação espiritualista beneficia a saúde, isso é dado científico, porque promove comportamentos e estilos de vida saudáveis. A frequência regular também oferece apoio que ameniza o estresse e o isolamento. A participação, por exemplo, em cultos, palestras, workshops, beneficia a saúde graças ao efeito fisiológico de trazer emoções positivas. A fé pura e simples beneficia a saúde porque inspira pensamentos de esperança, otimismo e também traz expectativas positivas, muda o nosso olhar em relação ao mundo. Então, o indivíduo pessimista, o indivíduo lamuriento, o indivíduo que reclama e que tem também um isolamento social e não tem uma busca por uma fé, não professa uma fé, ele
ele tende a fazer, né, e a desenvolver doenças crônicas, além de doenças psíquicas que muitas vezes são trabalhosas de serem tratadas. E eu atendo lá alguns casos de depressão, pânico. A gente percebe o quanto a pessoa isolada, ela acaba também desenvolvendo paranoias e até o próprio mal de Alzheimer, a Glenda está aí nos ouvindo, ele também tem uma relação com esse isolamento e falta do apoio familiar. Então, olhando do ponto de vista espiritual, nós sabemos que tudo na natureza, isso é uma palavra do nosso Chico, tudo na natureza se encadeia por elos que nós precisamos aprender. A mente é o espelho da vida em toda parte. Em todos os domínios do universo, o corpo ele vibra em ressonância com a frequência de pensamentos e sentimentos. Então, observa aí, desde a hora que você acorda, como é que você está nutrindo a sua alma? Eu tenho percebido pessoas que vão ao consultório e falam de uma falta de memória, concentração, raciocínio, uma falta de organização ao longo da vida. E eu costumo falar, olha, o que tem me ajudado muito e foi um grande divisor de águas é a meditação. Práticas como oração, leitura de livros que também convertam você para a prática de atividades físicas, uma prática de saúde, né? A própria autoajuda. Hoje, vulgarmente, se fala muito mal de autoajuda, mas buscar a autoajuda ajuda muito. Decretos, frases de efeito, observar o que você fala e como você fala é fundamental. A ira, o ciúme, a mágoa, a culpa, estados de agressividade, de violência, apego excessivo a pessoas, a dependência emocional, apego excessivo a coisas, a posição social, tudo isso, quando sedimentado no homem, converge em doenças. Converge em doenças físicas e também doenças psíquicas. Então, precisamos entender que o programa de hoje, quando ele fala de doenças crônicas, né, muitas pessoas falam, é um puxão de orelha. Não é mesmo, Gia? Não. É ampliarmos a nossa consciência para o que estamos fazendo da nossa vida. Muitas pessoas, quando têm uma doença crônica, como uma diabetes, uma hipertensão, falam, Deus tirou de mim uma condição boa para eu viver com qualidade. Não, Deus não tira nada de nós. Ele está constantemente dando. E Ele também não está nos punindo, mas Ele está nos convidando a projetarmos agora uma vida mais saudável, uma vida com excelência, uma vida com autocuidado, uma vida com mais união com Deus. É claro que a religião, ela tem essa função do religare, mas muitas pessoas se ligam a Deus através da arte, através de leituras saudáveis, através do próprio amor à família, o amor à natureza, o amor aos animais. É a prática do bem. A prática do bem, ela começa em você sendo o bem para si, em você se amando. E aí, quando nós nos amamos, nós entendemos que o outro, ele é uma extensão de nós mesmos. Então, resumidamente, né, fazendo aqui, eu fiz um resumo de tudo aquilo que nós falamos, mas passando algumas dicas importantes para você, para a gente poder abrir aqui o fone do ouvinte, alimente-se adequadamente. De tudo, mas não tudo. Tem uma frase que diz que toda vez que uma pessoa abre constantemente a geladeira da sua casa, ela está procurando achar Deus lá dentro. Então, muitas das nossas carências emocionais, que poderiam ser supridas numa meditação, numa oração, em praticar o bem, a gente vai buscar na comida. Então, olhemos isso com carinho. Exercite-se com regularidade, né? Se possível, 40, 60 minutos, 3 vezes por semana. E eu falo isso para mim, né? Porque quando nós falamos, não é mesmo, Jean? Somos o primeiro a ter que ouvir essas recomendações, porque às vezes a gente vai se deixando para atender tudo e todos, e lá, né, quantas pessoas chegam para mim, Márcia, paguei o plano da academia 1 ano e fui apenas no primeiro mês.
Busque amigos sinceros. Nós estamos aqui no começo do ano, então dá tempo aí de você pagar o plano mais ir. Sinceros, gente, não é quem bajula a gente, quem endossa o que a gente está falando. Buscar amigos sinceros, a Glenda aí, né, uma pessoa tão querida, já está comigo há tantos anos, é a pessoa que também nos abre os olhos, que fala não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir para melhorar. É aquela pessoa que a gente, dentro da nossa vivência pessoal, nós percebemos que ela agregou. Não somente quando estávamos sós, mas quando estávamos num relacionamento. Porque tem gente, né, Jean, que adora ser bom amigo quando o outro está sozinho. Que é para ir para balada, é para se beneficiar da carência do outro, mas basta o outro estar feliz, ser promovido ou ter alguém que fica lá jogando areia no relacionamento, né? Se houver medicações, tome-as, mas busque sempre uma segunda opinião. Busque sempre cuidar de prevenir as doenças para não ter que tomar remédios. Ore, medite diariamente. A conexão com Deus faz você ampliar as questões de amor à vida, de alegria, e alegria é um grande tônico para se viver. Estudar, buscar constantemente evolução é fundamental, porque através da nossa melhoria íntima, do nosso aperfeiçoamento, nós podemos colaborar para com o todo. E perdoar não tem purificação se você não tiver perdão. E perdoar é o tempo todo, aquele que nos fecha no trânsito, o filho que às vezes responde mal. Então, o perdão, ele mantém puro e limpo os aposentos da nossa alma e faz com que a gente não fique olhando o outro apenas com aquele olhar de criticidade, com o olho grudado no defeito. E amar. Quando Jesus nos prova a lei do amor lá na cruz, perdoando as pessoas e amando com humildade, com respeito, com reverência a todos aqueles que naturalmente pregaram algumas peças e caluniaram, ele estava falando que o amor-terapia nos leva à transcendência. Estamos aqui na Terra para transcender as doenças crônicas, prevenir as doenças agudas, mas manter-se no amor à vida, no amor a si mesmo e no amor a Deus. E nós não podemos amar quem não temos familiarização. Então, para termos uma familiarização com Deus, precisamos pensar nele, pelo menos ao acordar e também ao se deitar. E o nosso tempo se esvaiu, olha, não deu tempo de falarmos sobre tudo, mas eu quero agradecer essa oportunidade junto a vocês. Terminar com uma mensagem. Ensinar. O modo mais elevado de ensinar é ensinar na forma do perdão. Não dê apenas lições. Às vezes eu exagero nisso, mas não podemos dar apenas lições. Nós temos que ter misericórdia e perdoar. Lembre-se de 3 palavras: ensinamentos, misericórdia e perdão. Se você ensinar enquanto sendo misericordioso, seus ensinamentos funcionarão. O método para ter misericórdia é cultivar bons votos, bons sentimentos, sentimentos puros e boas ações. Bem, nosso tempo já se foi. O nosso telefone da clínica é o 2676-4029 para você conhecer a terapia integrativa com homeopatia, florais e também a endocrinopediatria antroposófica que a minha filha Priscila executa. Então, 2676-4029, nosso site é o www.clinicabemestarequilibrio.com.br e quero agradecer a Deus, a vocês, a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial, esta oportunidade, desejando a todos fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem em Deus. Você ouviu Programa Antenas do Coração. Um momento de amor, sensibilidade e espiritualidade. Antenas do Coração. Apresentação: Doutora Márcia Schwindt.
Dream a little dream of